Olá, galerinha, sou Emília Costa. Vamos para mais uma atividade. A nossa aula de hoje é continuação do Passive Voice. Observe essa tabela, pois é por base dela que nós vamos construir a nossa aula hoje, tá? Olha, existe, como a gente viu em aulas anteriores, dois tipos de de vozes, a voz ativa e a voz passiva, não é isso? Então, a voz ativa, ela é mais comum de ser usada, né? Ela indica que o sujeito e o verbo da ação, né? Quando a gente questiona, faz a pergunta ao verbo, o verbo busca a sentença de quem faz, né? Aí a chamamos de voz ativa. Observe esse exemplo. My dog ate my English work. A gente vai perguntar o verbo. Onde está o verbo? Eat. E a gente pergunta, quem comeu? O cachorro. Aí o cachorro, ele que pratica a ação, né? Era uma ação direta, né? De quem comeu a tarefa de inglês. Então, a voz ativa, ela nos dá essa direção, essa compreensão direta que o sujeito, ele pratica a ação. E aí a voz passiva? Relembrando o conteúdo da voz passiva, né? A voz passiva indica quando não sabemos o sujeito da ação ou a ação não é importante na frase, né? O sujeito, ele torna-se o passivo recebendo a ação. Vamos observar esse exemplo aqui. My English homework was written. Quem é o sujeito aqui nessa frase? Seria my English homework. Esse sujeito, né? Ele tornou-se passivo. Ele aqui em cima era objeto, né? E aqui embaixo ele se tornou passivo. Ele se tornou passivo da ação, né? No ativo, a primeira frase aqui, ela é muito mais importante. O que importa é que o cachorro foi que comeu. Não dá aquela importância no sentido que foi a tarefa destruída, não. Nesse segundo exemplo, com a passiva, a passiva, quem passou mais importante agora foi a tarefa. Então, na passiva, a tarefa ela se torna mais importante. Então, na mudança de vozes, da voz ativa para a voz passiva, nós temos uma formulazinha básica, que é o verbo to be, né, na sua estrutura, mais o particípio, o passado particípio do verbo principal. Destruíram as florestas tropicais. Observe que o verbo dessa frase da ativa está no simple present. Quando vai para a voz passiva, o verbo vai... Porque esse verbo terminado com ed, ele está no particípio. Observe também outro exemplo aqui. They clean the room every day. No ativo, a gente pergunta o verbo, né? Clean, quem? Quem limpou este quarto todos os dias? Eles, né? Então, quem praticou a ação que limpou? Eles que limparam, não é isso? E aí a gente faz uma... This room every day é o objeto da ação. O que é mais importante nessa frase aqui? A ativa que eles limparam. Ok? This room is clean every day. Na voz passiva, quem vai ser mais importante aqui é a sala, né? O quarto. O quarto que eles limparam, né? Então, os quartos. Este quarto é limpo todos os dias. Aí, observe que quando passou para a voz passiva, o verbo, né, está no present participe, com a terminação ed. Nesse próximo aqui, peguei os mesmos exemplos, tá?
O próximo tempo, que é o present continuous, o verbo está assim, ó. O verbo to be mais o verbo principal em gerúndio, né? Na sua voz ativa. They are destroyed, they have forest. Quando ele vai para a voz passiva, ele vai para o present contínuo particípio, ok? Nessa mudança, vai trocar o tempo, por isso que saiu da voz ativa para a voz passiva, houve a modificação, acrescentou o verbo to be, o are, o be, né, no gerúndio, mas destroyed. Isso acontece no present continuous. Vamos ver outro exemplo aqui. They are decorating my apartment. Eles estão decorando meu apartamento, né? Voz ativa, eles que praticam a ação, não é isso? Meu apartamento, ele vai para se tornar, receber a ação, quando for para a voz passiva, e vai ficar my apartment is being decorated. Aí, o verbo vai modificar, né? Ele vai receber o gerúndio, né? Present, o verbo gerúndio e o particípio. Ok? No próximo exemplo, repetir a mesmo exemplo, mas para observar o tempo. Olha, e no passado particípio, o past simple, o verbo está na sua voz ativa no particípio, ok? E quando ele for para a voz passiva, ele vai para o passado particípio. O verbo to be, que antes era are, né? No presente contínuo, aqui ele vai se tornar were no past simple, com o verbo no particípio, ainda continuando no particípio, alright? E o seu objeto se torna o sujeito passivo na voz passiva. Her forests were destroyed. Vamos para o outro tempo. Present continuous. O próximo tempo, past continuous, né, que continuando a estudar as mudanças das vozes, o verbo to be, were destroying, ele vai estar were no passado, mas o verbo no gerúndio do gerúndio. Né? Quando ele vai passar para a voz passiva, o verbo do passado to be, mais o gerúndio do verbo to be, né? E o verbo particípio, né? E aí a sua transformação se dará no seguinte: the reference torna como sujeito da passiva e a ativa vai se tornar o agente da passiva. Were being destroyed. Alright? No tempo present perfect, para ser perfect nós temos o verbo auxiliar have, né? E o have está já no seu tempo presente, né? Destroyed no particípio. O verbo já está no tempo do present perfect, o verbo auxiliar have, e seu passado particípio destroyed, né? Quando está na voz ativa. Quando ele for passar para a voz passiva, o have continua na frase, aí só acrescenta o been e o destroyed, né? Na forma do particípio. No tempo past perfect, observe que o verbo, a sua frase ativa já está no tempo past perfect, had destroyed, é isso? E na sua mudança da ativa para a voz passiva, o objeto vai se tornar o sujeito, né? E o verbo
que está no passado perfeito vai passar para passado perfeito do particípio. Had been destroyed. Alright? No tempo futuro do it will, a frase do mesmo jeito estará no tempo do futuro, né? Com os verbos auxiliar will, né? E o verbo destroy, que já está no presente, né? Quando ele for para a voz passiva, ele vai receber, né? A sua mudança. Acrescenta o verbo to be, né? Ao verbo auxiliar aqui na voz passiva, to be, e o seu particípio. No futuro it going to, né? Ele vai estar no present, né? E quando ele vai para a voz passiva, o verbo do present, going to, mas acrescenta o verbo to be, né? E o destroyed do verbo particípio, né? No modal verbs, os verbos modais do particípio é o mesmo, voz passiva. A mudança para a voz passiva do verbo auxiliar mais o verbo principal muda também o tempo, né? Acrescente o be e o verbo destroyed no seu particípio. Por hoje é só, galerinha. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bye, bye!